Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui ao assunto de física do primeiro ano. Nós temos aqui agora um trabalho onde nós vamos ter que ter a variação de distância e a variação de tempo. Então veja só, um corpo encontra-se a 18 km de um determinado referencial. Às 11 horas da manhã, ele inicia um movimento e às 4 horas da tarde do mesmo dia, ele encontra-se a 443 km do mesmo referencial. Determine a velocidade média desse corpo durante esse percurso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: ele não deu diretamente a distância, ele também não deu determinado tempo. Ele passou as variações. Então observe, o corpo estava a 18 km, às 11 horas. Às 4 horas da tarde, esse corpo encontrava-se a 443 km do mesmo referencial. Então, esse corpo, ele andou quantos quilômetros nessa distância toda aí? Ele já tinha dado os 18, então não conta. Então, eu tenho 443, eu vou ter que tirar o 18, que é a distância inicial menos a final. Então, eu vou ter aí 443 menos 18, fica 425. Então, o corpo vai se encontrar 425 quilômetros de distância, certo? Então aqui é a variação de distância. E o tempo gasto? Eu quero saber quanto tempo ele gastou para percorrer esses 425 quilômetros. Se ele saiu às 11 horas da manhã e chegou às 4 horas da tarde, de 11 da manhã até 4 da tarde vai dar uma variação de quantas horas? Ele gastou 5 horas. Então agora eu tenho o quê? Para se calcular a velocidade média, né, distância percorrida dividido pelo tempo gasto, então eu vou ter 425 dividido por 5. Então na nossa calculadora aqui eletrônica, ó, 425, eita, ficou muito pequeno aqui, deixa eu botar mais para frente um pouquinho. 425 dividido por 5. 4 não dá para dividir para 5, então eu vou ter que pegar 42. 42 para 5, 8. Quem tem dúvida faz a tabuada de 5 como eu ensinei na sala de aula. 8 vezes 5, 40. Para chegar em 42, 2. Baixa o próximo número que é o 5. 25 para 5, 5. 5 vezes 5, 25 para 25. Logo, a velocidade média desse objeto em km por hora vai ser 85 km/h. Lembrando a vocês que nessa alternativa eu já coloquei, ó, a distância em quilômetros e o tempo em horas. Então não precisou fazer nenhuma transformação, certo? Passando adiante, eu coloquei uma situação diferente. No segundo exemplo aí nós temos aí: determine a distância percorrida por um objeto que se desloca com uma velocidade média de 53 km por hora durante 6 horas. Então, para me saber a distância percorrida, então você vai ter a fórmula essa aqui, ó, distância, que é o ΔS, ou distância percorrida, eu boto D, mas o certo é você colocar ΔS vai ser igual a velocidade média vezes ΔT, que é o tempo gasto. Eu gosto de mudar essa forma e escrever ela assim, ó, distância é igual a velocidade média vezes o tempo. Gosto de utilizar assim, porque fica mais fácil para o entender do aluno. Então observa aí numa situação de baixo. Ele se desloca com que velocidade? Ele desloca-se, então distância é o que eu quero descobrir. Ele desloca-se com uma velocidade de 53 km por hora. O tempo gasto, 6 horas. Então vai ser 53 vezes 6, vai dar exatamente 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 5, 30, com 1, 31. Então vai dar 318 quilômetros, certo? Alguma dúvida? Espero que tenham gostado. Até a próxima!